Inquérito é um procedimento administrativo, não é isso? Que objetiva apurar indícios de autoria e a materialidade. E Lu, vamos falar de ação penal? Já a ação penal é um procedimento judicial iniciado pelo titular da ação penal, né? Que, em regra, é o Ministério Público, o titular da ação penal pública, e o ofendido no titular da ação penal privada. E quando há indícios de autoria e materialidade, a ação penal ela vai buscar a satisfação da pretensão punitiva estatal. Qual que é a pretensão punitiva estatal? A condenação do autor da infração penal, né? Então, tanto a vítima na ação penal privada, quanto o Ministério Público objetivam com este procedimento judicial a satisfação do provimento jurisdicional, que é esse ali, que é a condenação do sujeito que praticou o crime. Tranquilo? O que é a ação penal? Em seguida, como que elas se classificam? Estado como detém o ius puniente, tem direito de punir, o Ministério Público é o representante estatal. Então, em regra, ele representa a sociedade, né, vítima do delito, ou a própria vítima, dependendo da ação, ela vai ajuizar a ação penal. Então, dependendo do crime que acontecer, cada delito, ele vai trazer a especificação se a ação penal é pública ou se ela é privada. Então, a ação penal, basicamente, assim, bem secamente falando, ela se divide em pública e privada. A pública. Vou salvar, Kathleen. Tá, eu vou salvar e vou postar no meu canal e vou postar lá no Classroom também. Então, olha só, Elias, a ação penal pública, ela pode ser incondicionada. Por quê? Porque o exercício da ação jurisdicional, da pretensão jurisdicional, não traz nenhuma condição especial para o detentor do direito a agir. Então, o Ministério Público, no silêncio da lei, a ação é penal pública incondicionada. Então, a maioria dos tipos penais previstos lá no Código Penal e nas outras leis penais extravagantes, a maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada, tá? Então, não tem nenhum requisito especial para o manejo dessa ação. Outra modalidade de ação penal pública, condicionada. Condicionada significa condição, significa requisito. Então, a ação penal pública condicionada, ela depende de, primeiro, representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, tá? Ambos vão dar o pontapé inicial, né? Vão passar a bola pro promotor de justiça começar a partida, começar a ação penal. E Yasmin, vamos partir pro processo? Agora, vocês têm que ter uma atenção especial, porque na ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada, o titular é sempre o Ministério Público. A diferença está no fato de que a ação penal incondicionada não tem nenhum requisito para propositura. Já a condicionada traz um requisito especial, que é a representação pela vítima ou a requisição do ministro da Justiça em determinado tipo de ação penal. Tranquilo? Neidinha, como que eu vou saber se a ação penal é pública, condicionada ou incondicionada? Se a lei não fala nada, se o tipo penal não trouxer nenhum requisito expresso, ela é pública e incondicionada. Agora, se ela trouxer, igual o artigo 147, traz lá no finalzinho assim, essa ação só se processa mediante queixa-crime. Desculpa, representação. Ela é pública, condicionada.
E se eu trouxesse um artigo 138, que é calúnia, lá no 145 aborda todo o capítulo. As ações penais previstas neste título se processam mediante queixa-crime. Então, se é mediante queixa-crime, a ação vai ser privada. Tranquilo? Então, a ação penal pública, ela é condicionada e incondicionada. Condicionada tem uma condição especial. Incondicionada não traz nenhum requisito específico para início do jogo processual, da ação penal. A ação penal privada, que é o foco do nosso encontro principal hoje, ela se subdivide em exclusiva, Stephanie, personalíssima e subsidiária da pública. Qual que é a diferença da exclusiva para a personalíssima? Em Nova Lima, o fórum fica bem na pracinha. E aí eu fui fazer uma audiência, estava atrasada para variar, e não tinha vaga para eu estacionar perto do fórum. E eu não conhecia a cidade. Achei uma vaga bem na frente do fórum lá em Nova Lima. E aí parei toda poderosa me achando, né? E aí veio o segurança e falou assim, olha, senhora. Primeiro já, né, não gostei porque me chamou de senhora. Ele disse assim, essa vaga aí, ela é pessoal do juízo. Ela só pode ser, ela é personalíssima, só pode ser usada pelo juízo. Eu falei, mas ele nem tá aqui. Aí ele me disse o seguinte, ele estando aqui ou não estando, a vaga é dele. Então, exclusiva. Qual que é a diferença de personalíssima para exclusiva? A ação penal privada exclusiva, a iniciativa é da vítima, mas se essa vítima for menor ou se ela for incapaz, doente mental, por exemplo, pode haver substituição processual, né? Então, o cônjuge, ascendente, descendente, eles podem ajuizar a ação penal privada exclusiva, pode haver substituição processual, ok? Então, vamos supor que a vítima ajuizou a ação penal e no curso da ação penal ela faleceu. Na ação penal exclusiva, é cabível a substituição processual, tá? Como que eu vou saber disso? O tipo penal, ele vai trazer assim para você, essa ação penal se processa mediante, ei Lucas, se processa mediante queixa, ponto. Ou seja, se trouxer apenas assim, essa ação se processa mediante queixa, significa que ela é uma ação penal privada exclusiva. Então, cabe substituição processual do CADI. CADI cônjuge, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. A personalíssima, ela é bem... Henrique, a ação penal privada personalíssima, ela só pode ser proposta pela vítima. Então, não cabe a substituição processual. Por isso, personalíssima é diferente de exclusiva. Na personalíssima, se a vítima tiver menos de 18 anos, tem que aguardar que ela alcance a maioridade para que a ação penal tenha o início. Porque não cabe substituição processual. Então, vamos supor que a pessoa sofre de alguma doença mental. Enquanto ela não tiver o restabelecimento da sua saúde, a ação penal não vai poder tramitar. Entendido? Como que eu vou saber, Neide, diante de um caso concreto, se a ação penal privada é personalíssima ou é exclusiva? Na exclusiva, se processa mediante queixa. Na personalíssima, a ação penal se processa mediante queixa do ofendido. Percebe que o legislador especificou que é só o ofendido que pode manejar a queixa-crime? E Robertinha lindona? Então, olha só. O artigo 236 do Código Penal, ele fala
de impedimento para casamento. Erro essencial em casamento. Então, ei, Brás, suponhamos que eu casei com um homem e eu gosto de homem, né? E aí, na noite de núpcias, eu descubro que é uma menina e não um menino. Não tem o brinquedinho que eu gosto, não tem o parquinho que eu gosto. Eu fui induzida a um erro essencial? Sim. Então, essa pessoa que me induziu a um erro essencial para o casamento praticou o crime lá do artigo 236 do Código Penal. Ei, Nath. E aí, nessa situação de induzimento de erro essencial para o casamento, a ação penal é privada, personalíssima. Porque só eu que fui induzida ao erro vou poder manejar a ação penal privada. Chorei? Por que, Didi, você chorou? Ah, gente, vocês estão rindo de quê? Eu não tô entendendo. Só por causa do parquinho? Eu fui induzida a um erro essencial. Então, para que eu anule o casamento, para que o sujeito responda criminalmente, a ação penal privada só pode ser ajuizada por mim. Então, ela é personalíssima, diferente de exclusiva. Fechou? E ainda existe, e essa, Didi, muita gente não sabe. Muita gente não... Fogo no parquinho, total. Acho que é coisa da idade. Olha só. Outra modalidade de ação penal privada é a subsidiária da pública. O que é subsidiária? É reserva. Então, a subsidiária da pública, ela só vai acontecer se... Se o quê? Se o Ministério Público, que é titular, que é o dono da ação penal pública, ficar inerte. Se o parquinho dele não pegar fogo. Ei, Werley. Se o parquinho do promotor de justiça não pegar fogo, se ele cruzar os braços e perder os prazos que a lei colocou para ele ajuizar a ação penal pública, eu, Neidinha de Caeté, vou poder ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, se cair na prova da OAB, por exemplo, que fulano ajuizou uma queixa-crime por um crime de homicídio, é irreal essa afirmativa? Não. O homicídio, ação penal pública incondicionada. Mas se o promotor recebe o inquérito e o réu tá preso e em 5 dias ele não oferecer a denúncia, vai ser possível que o particular ajuize a ação penal privada subsidiária da pública. Tem tempo o quê, Lucas? Os 5 dias para réu preso. Tá. Agora, se o réu for solto para ajuizar a ação penal, para ele oferecer a denúncia, são 15 dias. Isso está lá no artigo 46 do CPP. Era isso. Então tá bom. Entenderam? Então, a ação penal privada, ela pode ser exclusiva, personalíssima e pode ser subsidiária da pública. Então, tem 3 modalidades diferentes. E André, saudades! 3 modalidades diferentes de ação penal privada. Quais são as condições gerais para que haja ação penal? Primeiro, 5 dias são só para réu preso. O Ministério Público, Robertinha, tem 5 dias para apresentar a denúncia na hipótese de réu preso. Porque réu solto, ele tem 15 dias. Isso no rito ordinário. Porque na lei de drogas, este prazo, se o réu está preso, passa a ser 10 dias. Então, suponhamos que o cara foi preso por tráfico e o promotor está com inquérito, recebeu o inquérito, já tem 11 dias
e aí não apresentou denúncia. Cabe a ação penal privada subsidiária, né? Que é a substituição do polo ativo da ação penal. Ei, Marcelo? Entendido isso? Agora, ação. Todas as ações, no geral, elas têm alguns requisitos que eu imagino que em processo civil você já tenham visto, mas vamos repetir para não ter confusão. Primeiro requisito, condição geral para ação. Legitimidade. Boa noite. Legitimidade da parte. Tanto legitimidade do polo ativo, quanto legitimidade do polo passivo. Então, vamos falar de legitimidade do polo ativo primeiro. Ativo é aquele que vai promover a ação. Se a ação é pública, a legitimidade é do Ministério Público. Concordam? Mas se a ação ela é condicionada, ele não adquire legitimidade para ajuizar enquanto não houver a representação da vítima. E já caiu isso na prova da OAB. O Ministério Público ajuizou uma ação penal que era pública condicionada, porque ele tinha interesse particular, sem o requisito de procedimentabilidade, que era a representação. Então, sem representação, a ação penal privada, o Ministério Público carece de legitimidade ativa. Ele não pode ajuizar a ação. Assim como, por exemplo, lá na ação penal privada personalíssima, se eu fui induzida a erro essencial pro casamento lá do parquinho, que né, não tinha o parquinho que eu queria. A minha irmã, a minha mãe ficaram bravas porque eu fui enganada. Elas podem me substituir no polo ativo da ação penal privada personalíssima? Não, não pode. Tá? Então vai carecer de legitimidade de parte. E aí vamos falar de legitimidade passiva. Quem pode ser réu? Réu, né? Não, né? Quem pode responder? Quem pode ser denunciado ou querelado na ação penal? Primeiro, menor de 18 anos pode ser sujeito passivo, de ação penal em qualquer hipótese. Joãozinho tem 17 anos e foi pego com 1 tonelada de cocaína. Ele pode figurar no polo passivo de ação penal? Ele pode responder processualmente? Não, né? Porque ele está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora tenha 17 anos, ele ainda é considerado menor e fica sujeito a procedimento especial, né? Que é apuração de ato infracional. Pessoa jurídica. A Vale. Ah, essa é boa. Nós temos agora o caso de Brumadinho, né? Todo mundo tá ouvindo falar que os diretores da Vale vão responder por homicídio doloso por dolo eventual. Mas e a pessoa jurídica, a Vale? Ela pode figurar, ela tem legitimidade para ser réu em uma ação penal? Barulho tava me incomodando. Um crime ambiental, sim. Tá? Então, isso tá lá na Constituição. A Constituição, no artigo, salvo engano, 236, já definiu que pessoa jurídica pode figurar no polo passivo de ação penal de crime ambiental. Então, tem legitimidade? Tem legitimidade. Tranquilo? Aí, agora uma pergunta para pegar bem assim na hora da prova. A pessoa que é doente mental, dependente químico, por exemplo, ele pode figurar no polo passivo de uma ação penal? Doido pode figurar? Cuidado, menor,
Está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o usuário de entorpecentes, o doente mental, pode responder por crime? Isso pega menino bobo. Você sabe por que pega menino bobo? Porque pode figurar no polo passivo, sim. Por isso que existe, lá no artigo 112, 98, 112, os incidentes. Então, tem que ter um incidente de sanidade mental para verificar se o sujeito era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender a ilicitude de sua conduta. Então, pode figurar no polo passivo? Pode responder criminalmente? Pode e vai. E se, mediante incidente, ficar apurado que ele não tem condições mentais de entender a ilicitude de sua ação, no final da sentença, a gente vai ter uma sentença que é chamada de absolvição imprópria. É diferente da absolvição comum. Sentença de absolvição imprópria, porque o sujeito vai ser submetido à internação, a tratamento ambulatorial ou internação. Precisa de tratamento, que são as medidas de segurança, né? Tratamento médico para acabar com a dependência química ou com a doença mental. Outra condição da ação. Então, a primeira é legitimidade da parte, legitimidade ativa e passiva. A segunda condição da ação, Pedro, é o interesse de agir. O que é interesse de agir? A pergunta que deve ser feita é: justifica essa ação penal? No final da ação, o Estado vai conseguir da prestação jurisdicional que eu busco, que é a condenação do infrator? E aí, para eu definir o interesse de agir, você tem que pensar o seguinte: existe indício de autoria e materialidade para iniciar a ação penal? Tem. Mas é só isso? Não basta ter indício de autoria e materialidade para eu ter interesse de agir. Porque eu tenho que verificar também, lá no artigo 107 do Código Penal, se não está extinta a punibilidade por qualquer motivo. E um motivo que acontece sempre é a prescrição. Prescrição, decadência, perempção. Então, tem que ter muita atenção, porque o interesse de agir está condicionado à análise das causas extintivas de punibilidade. Porque o Estado vai ter extinto o seu direito de punir, se, por exemplo, tiver prescrito o crime. E aí, o que eu posso fazer? Trancamento de ação penal pela falta de interesse de agir, pelo acometimento da prescrição, da perempção, das causas. Ah, mas eu vou salvar, Camila. Eu tô aprendendo, tô ficando fera nesse negócio de live. E vou postar lá no canal e vou tentar colocar no Classroom também. Então, primeiro requisito da ação penal, legitimidade da parte. Segundo, interesse de agir. E o terceiro é a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, o que eu vou buscar? Qual que é o meu pedido? Não é a condenação do acusado? Então, para que eu consiga a condenação do acusado, é necessário que o fato descrito na denúncia ou na queixa-crime sejam típicos. Ok? O fato ele tem que trazer todas as elementares que o tipo penal dispõe para que haja a tipicidade. E hoje de manhã, na live que eu fiz com os alunos, eu mencionei a questão da importunação sexual do ônibus lá. Então, quando o sujeito, no Rio de Janeiro, ejaculou sobre a menina no ônibus, todo mundo, muita gente que eu conheço, inclusive juristas, queriam que ele respondesse pelo crime de estupro. E aí, por que ele não respondeu pelo crime de estupro? Porque faltou possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, aquele pedido de condenação pelo estupro
ele era inviável. Por quê? Porque o fato não se encaixava no modelo penalmente previsto lá do artigo 213. Se encaixava numa contravenção penal, que não é crime, né? Hoje existe a possibilidade de punição pelo crime de importunação sexual. Então, hoje tem possibilidade jurídica do pedido? Tem possibilidade jurídica do pedido. Outro exemplo que eu citei de manhã é a questão do beijo. Se me roubam um beijo, eu posso pedir para o sujeito ser punido pelo crime de estupro? Também já está definido que não. O beijo lascivo, o beijo roubado, ele não se encaixa no crime de estupro. Então, não tem possibilidade jurídica deste pedido. Entendido? Então, as 3 condições de ação penal, seja ela pública, seja ela privada. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade da parte. Tranquilo? Principais? Só que algumas leis... Não, Diego, era o Greco que entendia que o beijo poderia se encaixar no estupro, mas até ele já mudou de opinião. Além desses três requisitos de ação penal, tem mais alguns que leis esparsas ou tipo penal esparso vai trazer. E aí a gente vai lembrar da extraterritorialidade condicionada. E aí o exemplo que o Vitor deu hoje de manhã é do Ronaldinho, né? Ronaldinho praticou um crime fora do Brasil. Quando ele chegar no Brasil, ele pode responder criminalmente no Brasil também? Crime praticado por brasileiro em território estrangeiro, o artigo 7º do Código Penal fala que é aplicável à lei brasileira, tá? Mas na modalidade condicionada. Então, quais são as condições? Aí, olha só, condições são outras condições de procedimentabilidade da ação penal. E aí, eu tenho entrar no país, entrar no Brasil, dupla tipicidade, não ter sido absolvido ou não ter cumprido sua pena em território estrangeiro, não estar extinta a punibilidade ou o sujeito não ter sido perdoado, segundo a lei mais favorável. Então, o artigo 7º, ele elenca outras condições, além dessas 3 que nós acabamos de ver, para aplicar a extraterritorialidade. Entendido isso? E outra situação que eu acho que pode ser que caia na prova da ordem, porque aconteceu ano atrasado, acho, que é a questão do Michel Temer. Lembra que foi imputado a ele a prática de inúmeros crimes? Ei, Emerson. E aí vocês lembram que houve uma votação na Câmara dos Deputados para saber se o Michel Temer poderia responder criminalmente? E aí, como é a maioria absoluta e não tinha o número de deputados presentes, ele não respondeu criminalmente? Então, o artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal, determina que para a instauração de processo criminal contra presidente da República, vice-presidente e os ministros de Estado, então, por exemplo, o ministro da Casa Civil, eles só podem responder criminalmente se a Câmara dos Deputados votar e aprovar a instauração deste procedimento criminal. Então, além daqueles 3 requisitos lá, Edi, Contígio, fotógrafo, além daqueles outros 3 requisitos, para que o presidente responda criminalmente, o artigo 51 da Constituição traz outro requisito, tá? E aí vocês precisam ficar atentos também, porque desde 2001, Emenda Constitucional 35 determina que ação penal contra senador da República, deputado federal, deputado estadual, dispensa autorização da Casa Legislativa. Porque antes de 2001, para que um senador, um deputado respondesse criminalmente, a Casa Legislativa precisava
autorizar o procedimento criminal. Então, de 2001 para cá, a emenda constitucional vetou. Então, se praticar crime, vai responder criminalmente. Tranquilo? Condições da ação? Nós já vimos, então, que existe ação penal pública, condicionada e incondicionada, privada, exclusiva, personalíssima e subsidiária. Condições da ação: legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e, dependendo da situação, outras condições, outros requisitos. Tranquilo? Agora vamos falar especificamente da ação penal privada. A ação penal privada, minha, particular. Então, a ação penal privada tem a característica de que o direito de ação ele é conferido à vítima. Ei, Yasmin! A ação penal privada, o direito de manejo é conferido à vítima. E aí, a peça processual, a petição que eu vou fazer para ação penal privada, ela recebe o nome de queixa-crime. Cuidado, porque o ofendido vai iniciar a ação penal, mas o direito de punir continua sendo estatal. Eu tenho o direito de impulsionar a ação penal privada, mas quem vai punir é o Estado, porque o ius puniendi é dele. Tranquilo isso? Quais são os princípios específicos da ação penal privada? Primeiro, oportunidade. O princípio da oportunidade recebe o nome também de princípio da conveniência. O que significa conveniência? É conveniente eu manejar aquela ação penal? Ai, adoro esses corações, já falei, né? É conveniente manejar aquela ação penal? Justifica eu manejar aquela ação penal, eu vítima? Então, o princípio da oportunidade é essa análise, porque eu vítima, eu tenho livre arbítrio de definir se eu quero aquela ação penal ou se eu não quero. Por isso, o princípio da oportunidade conveniência. Eu escolho se eu vou manejar a ação penal ou se eu não vou manejar a ação penal. E aí, corolário deste princípio da oportunidade, tem o princípio da disponibilidade da ação. Eu posso desistir da ação penal, então dispor significa cuidado, princípio da oportunidade significa que eu vou ajuizar a ação penal só se eu quiser. Ninguém me obriga. Já o princípio da disponibilidade, eu só posso dispor de uma coisa que eu já tenho. E amor, Neidoca, tá vendo, gente? Não é Neidinha mais. Antigamente eu era Neidoca. O princípio da disponibilidade, ou seja, eu só posso dispor de uma coisa que eu já tenho. Não é isso? Senão eu não posso dispor. Eu tô dispondo do meu carro. Eu já tenho o carro. Então, o princípio da disponibilidade da ação significa que eu já ajuizei a ação penal privada e aí eu não vou dar prosseguimento. Como assim? Existem 2 institutos, e isso é importante anotar, focar, que provam que eu vou dispor da ação penal. O primeiro deles é o Instituto do Perdão, que está no artigo 51 do Código de Processo Penal, e isso caiu recentemente na prova da OAB. Porque se eu perdoar um réu, um sujeito sujeito passivo, este perdão se estende a todos os demais. E aí tem uma observação importante, que nós vamos lembrar lá do caso do Hudson, que foi acusado de estupro lá no Colégio Magnum. O perdão do ofendido, ele obsta futuro ingresso de ação de denunciação caluniosa. Então, o perdão, ele precisa ser aceito pelo querelado, no caso da ação penal privada. Então, no caso aí, a mãe, né, que quis processar, que denunciou o Hudson por crime de estupro,
de vulnerável, ela fez uma denunciação caluniosa, porque inverídica. O estupro, a ação penal é pública incondicionada. Mas suponhamos que era uma calúnia, que é a ação penal privada. Se eu quiser parar a ação penal, eu vou e ofereço perdão. E aí, deve ser isso que a Ju e o da PPL, como é que é, gente? Me deu branco agora o nome dele. Estavam falando dos 3 dias. É 48 horas que eles falaram. Porque o perdão, ele precisa ser aceito. E aí tem este prazo de 3 dias para aceitar o perdão ou não. E outra forma de dispor da ação penal privada, além do perdão, é a perempção. A perempção é cruzar os braços. É não agir. Vitor, isso. Henrique. A perempção é o cruzar os braços. A ação penal é minha. Foi determinado o prazo, por exemplo, de 30 dias para eu movimentar a ação penal privada. Se eu não faço nada, se eu fico inerte, eu estou sujeita à perempção. E a perempção significa que eu estou dispondo da ação penal privada. Estou abrindo mão da ação penal privada. Entenderam isso? Outra modalidade de perempção. O juiz marca a audiência e eu não compareço. Arquivamento, por quê? Porque eu não tenho interesse, né? Eu estou dispondo da ação penal. Outro princípio que é inerente à ação penal privada é o da indivisibilidade. O que é indivisibilidade? É não dividir. Né? Eu tenho queijo inteiro, eu vou comer esse queijo. Não, queijo não, chocolate. Né? O princípio da indivisibilidade, ele se aplica para mim no tocante ao chocolate. Porque vocês sabem que eu não divido chocolate, não adianta pedir porque eu não divido. Né? Nem com a Bia. Depende, né? Depende do meu humor no dia, né? Então, a indivisibilidade significa o seguinte: se eu fui vítima de um crime e tenho 4 agressores, suponhamos que a Samara, a Ju e o Vitor e a Cíntia imputaram falsamente a mim fato definido como crime. Como a Ju e a Samara são minhas assessoras, eu vou processar criminalmente só o Vitor e a Cíntia. Isso pode acontecer? Não. Porque o princípio da indivisibilidade significa que eu não posso dividir a ação penal. Se são vários autores, eu tenho que processar todos os autores. E isso caiu na prova da OAB também recentemente. É verdade, Diego, me deu um banho no mal, um negócio assim, ridículo, né? Paguei mal micão. Olha só, eu falei que a Samara, a Ju, a Cíntia, não é isso? E o Vitor me caluniaram e eu não quero processar nem a Samara e nem a Ju. Se eu renunciar em relação a qualquer dos autores, qualquer dos que me caluniaram, essa renúncia se estende aos demais. Então, se eu renunciei ao meu direito de ação em relação a Samara e a Ju, o Vitor vai aproveitar-se dessa situação. Ele não vai responder, seja porque o perdão que eu concedi, a renúncia que eu fiz em relação ao Vitor ao Vitor não, o Vitor está sendo processado. A Samara e a Ju vai aproveitar ao Vitor e os demais. Se eu não tenho conhecimento de quem são todos os autores, dentro do prazo decadencial, dentro do prazo de 6 meses, Vitor, eu posso... Não significa que eu renunciei, significa que eu desconheço. Renunciar, eu só posso renunciar a uma coisa que eu já tenho. Então, eu já sei quem são todos os autores. Tanto que, olha só, interessante essa sua colocação. Me atinou para um fato aqui do prazo.
Porque o prazo decadencial de 6 meses, ele começa a se contar da data do conhecimento da autoria e não da data do fato. Então, essa sua pergunta foi ótima. Por quê? Se eu só sei do Vitor, da Ju e da Samara, e tem mais 2 que eu desconheço, tem um cara que eu acho que tem sobrenome Diego, mas eu não sei exatamente, não começa nem a correr o prazo. Por quê? Porque eu não sei quem são os autores. O prazo decadencial só começa a contar quando você sabe quem são os demais autores. Então, em relação aos outros, eu não posso falar em renúncia, porque eu não sei quem que é. Entendeu, Vitor? Ficou claro? Que a renúncia, eu só posso renunciar a alguma coisa que eu já tenho. Então, se eu souber que foi a Let's, então a renúncia aproveita aos demais. Agora, se eu não sei que era a Let's uma das coautoras, não corre prazo prescricional em relação a ela e também não há que se falar em renúncia. Fechou? Iniciativa da ação privada. A ação penal privada, ela incumbe ao ofendido, à vítima, né? E se ela for exclusiva ou ao ofendido, ao seu representante legal. Então, no caso de morte, no caso de declaração de ausência, a ação pode ser intentada tanto pelo ofendido quanto por seu representante legal dentro do prazo decadencial de 6 meses. E lembrando quem são os substitutos processuais? É o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, que é o CADI. Atualmente, olha que perguntinha boa. Muitas pessoas não se casam, mas elas começam a ter relação de companheirismo, não é isso? Que antigamente era concubinato. Então, hoje se fala em companheiro. A lei já reconhece o direito do companheiro na união estável de ser substituto processual na ação penal privada, tá? Então, quando fala cônjuge, leia-se cônjuge e companheiro, ou companheiro, companheira, porque há uma equivalência aí, não é possível se falar em analogia em Malam Partem, tá? Então, companheiro pode ser substituto, companheiro em caso de união estável, pode ser substituto processual em ação penal? Pode. Tranquilo? Agora, suponhamos que na ação penal privada, como eu tenho 4 substitutos, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, mais de uma pessoa comparece e entra na justiça com uma queixa-crime. Existe uma ordem de preferência? Então, suponhamos que o cônjuge do Diego e a mãe do Diego querem substituí-lo processualmente, já que ele deu uma sumida. Como que fica essa pendência, essa briga entre a mamãe e a cônjuge? O cônjuge, né? Como que vai ficar? CADI já significa essa ordem de preferência. Então, se aparece a mamãe e o cônjuge, CADI, cônjuge tem preferência em relação ao ascendente. Então, segue essa ordem. Primeiro, cônjuge. Depois, se o cônjuge não puder, não quiser, aí sim, ascendente, que é vovô, vovó, papai, mamãe. Na falta do ascendente, o descendente, que são os filhos. E o irmão é o último substituto processual. Então, se mais de um tem interesse de substituir a vítima na ação penal privada, vai seguir a ordem de preferência do CADI. Tranquilo? Qual que é a destinação da queixa-crime? Como é que é, Vitor? Na condição de poliamor, qualquer dos parceiros podem ser substituto. Nossa!
na situação de poliamor, qualquer dos parceiros podem ser substitutos processuais? Sim, né? Eu entendo que a antiguidade é o que vai pesar aí se dois quiserem, né? Qual que consegue comprovar a união estável? Porque essa questão do poliamor, em regra, existe um que é a união estável, não é isso ou não? E os demais aceitam agregam aquela situação. E Bruno, então eu imagino que se a pessoa tem dois cônjuges, ambos têm legitimidade para substituição processual, e na situação de poliamor, o que aparecer primeiro, mais antigo, vai ser o substituto processual. Tem a questão da união estável no poliamor? Porque olha só, criminalmente falando, para que haja uma visita ao preso, a união estável ela tem que ser declarada em cartório. Não basta chegar lá e falar assim, eu sou companheira do fulano, tenho união estável com ele. Tem que haver esse reconhecimento em cartório. Então, por exemplo, o cara já tá preso, como é que eu faço? Então, às vezes, a genitora, os vizinhos, mas tem que ter um reconhecimento em cartório. E eu acredito que aí já vai pro direito civil, não sei se é possível, acho que não, reconhecer união estável com mais de uma pessoa, poliamor. Tem algum civilista na área que sabe responder? Porque aí foge a minha esfera. Eu sei que para visita só pode ser um. Então você tem que escolher com quem que você tem união estável. Porque não cabe visita íntima de poliamor. Então acredito que por analogia, aquele que tiver a declaração é que vai ser substituto processual. Tranquilo? Para quem que eu vou destinar a queixa-crime? E aí eu chamo a atenção porque eu tava falando com o Diego lá no início da nossa live. Por quê? A ação penal privada, ela tem que ser ela tem que ser dirigida pro juiz. Não se oferece, não se apresenta queixa-crime para autoridade policial. Para autoridade policial, você vai fazer um requerimento de instauração de inquérito ou levar uma notícia-crime, tá? Não se ajuiza ação penal privada, não se ajuiza queixa-crime na delegacia. Sim, a bigamia é crime, mas aí é outra coisa, né? Bigamia tem que ser casamento. Então, se eu sou casada com uma pessoa e eu mantenho união estável, igual a MC Catra, com mais 10, beleza, hein? Olha só, já pensou? Casada com 1 e união estável com 10. No caso de poliamor, os cartórios permitiam, mas até onde sei foi proibido. Ju? Eu não sei te dizer a questão do poliamor. Se dá para reconhecer a união estável. Eu vou pesquisar e a gente conversa sobre isso em uma outra situação. Tranquilo? Então, olha só, destinação da queixa-crime é pro juiz. É muito comum ouvir advogado falar assim, apresenta a queixa-crime lá na delegacia. Não sei. Aí, Lu, a união estável não se equipara ao casamento. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu falei, né? Se casado com 1 e mantém união estável com 10, não tem bigamia. Bigamia é só se tiver 2 casamentos. Se eu já sou casada com uma pessoa, eu vou lá e caso com outra. Aí é bigamia, né? Mas casada com 1, união estável com 10, problema meu, né? Não tem problema não é bigamia não. Bigamia é só 2 casamentos. Vamos seguir então. Para quem se destina a queixa-crime, nunca ao delegado. Tá, queixa-crime vai sempre ser direcionada ao juízo criminal competente para julgar aquela ação. Entendido isso? Mas, Neide, eu preciso esclarecer, igual eu comentei com vocês, do caso da chinesa, que eu precisava dos dados dela, que eu não sabia nada de identificação dessa chinesa. Então, eu pedi instauração de inquérito na delegacia para apurar a autoria.
E aí eu ajuizei a queixa-crime, pendente, Diego, foca nisso, pendente da identificação para que não sujeitasse meu cliente à decadência. Porque a decadência acontece em 6 meses da data... Gente, só falta um minuto. Da data do conhecimento da autoria. Agora, uma situação que eu já derrubei várias queixas-crimes, e eu acho que aí eu consigo terminar. A lei fala que a queixa-crime tem que ser... Outra dica, Diego, importantíssima. Queixa-crime tem que ser ajuizada com procurador com poderes especiais. E aí o advogado não sabe, escreve lá. Vem na procuração com poderes especiais para ajuizar queixa-crime. Não, tá errado. Poderes especiais significa que você tem que constar na procuração a menção do fato criminoso e o nome do querelado. Então, na procuração para ajuizar queixa-crime, para ajuizar ação penal privada, você tem que mencionar na procuração o fato que vai desencadear aquela ação penal. Entendido? Então, procuração com poderes especiais, atenção que não basta escrever poderes especiais, ok? Tem que mencionar na procuração a narrativa fática que levou aquele crime. Tranquilo? Faltam 12 minutos. Obrigada para você, viu, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar e vou disponibilizar